Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam bem-vindos para mais um estudo da Bíblia. Estamos estudando o livro de Êxodo por meio desta revista aqui e hoje chegamos ao estudo de número 8, a Aliança no Sinai. Vocês sabem que eu gosto muito desse tema das alianças. Estou fazendo um mestrado agora, mas quem sabe, se algum dia Deus me der a oportunidade de cursar um doutorado, eu gostaria de tratar do assunto das alianças. É um tema que nós já gravamos uma série aqui no canal, Teologia das Alianças, parte 1, Teologia das Alianças, parte 2, Ellen White e as alianças, né? A teologia dela ali em Patriarcas e Profetas. E a série deveria ter Teologia das Alianças, parte 3 e parte 4. Tiago, por que não tem? Porque eu não consigo fazer mais coisas, eu precisaria de ter o dobro do tempo. A parte de quinta-feira da lição, que vai falar ali o fim da lei é Cristo, que vai falar sobre justificação, seriam os episódios de continuidade ao assunto das alianças, porque o tema da justificação ele está ligado ao tema das alianças. Então a gente fez ali o principal das alianças e eu gostaria de continuar a série sobre justificação. Eu ainda vou gravar esses vídeos, mas não consigo fazer agora. Estou quase esgotado. Mas eu recomendo que você assista Teologia das Alianças. Pegue o livro Estudos Bíblicos, tem na Editora Luz do Mundo. Lá existe um capítulo, Os Concertos, né? Você vai ver o que está escrito ali. Veja o livro Patriarcas e Profetas, no capítulo A Lei e os Concertos. Estude esse material. Você vai se aprofundar bastante no tema das alianças. Não pense que em 40 minutos aqui nós vamos esgotar o assunto. Não mesmo. Vamos apenas arranhar um pouco na superfície. O assunto é muito extenso. O tema das alianças é um dos principais temas da Bíblia, ok? E agora vamos falar sobre presentes. Há algumas semanas atrás eu gravei um vídeo me queixando de que eu não estava enxergando tão bem como enxergava antes. E apesar de eu estar na idade de usar óculos, eu sempre pensei que eu estava maltratando os meus olhos, quem sabe dormindo pouco, aqui há muitas luzes e às vezes a gente acaba lendo sem a iluminação adequada, às vezes são muitas horas de tela, né? E eu pensei que se houvesse algum exercício, uma fisioterapia, eu conseguiria não ter de usar óculos. E a Débora, ela me enviou este livro aqui de presente, Abra Seus Olhos, o passo a passo para enxergar melhor e sem óculos. Débora, muito obrigado pelo presente, eu recebi. Ainda não comecei a ler, mas logo vou ler e praticar os exercícios aqui para enxergar melhor. E se você quiser enviar presentes, eu estou recebendo. Outro dia eu recebi esse presente aqui da Joyce e do Alexandro. Então, gosto muito de enviar presentes, gosto muito de livros e muito obrigado a vocês. Tomara que Deus me ajude aí a melhorar os olhos. Bem, vamos para a nossa lição? Eu tenho de falar da série sobre o futurismo que está ocorrendo lá no canal História na Profecia. Já vai para o episódio número 5. E do livro sobre o futurismo. A ameaça futurista, esse perigo que vem ameaçando a teologia adventista. Será que as trombetas devem, ser explicadas no futuro? Nós gravamos uma outra série aqui no canal, chamada Quando Jesus Entrou no Santíssimo. E ali, um dos episódios falava sobre as portas do santuário, o outro falava sobre os móveis no santuário celestial, compartimento santo, compartimento santíssimo. E muitas pessoas diziam assim, eu quero esse material, eu quero esse livro, vocês têm uma apostila, vocês têm os slides. Você se lembra disso? Então, meu amigo, finalmente colocamos tudo aquilo em um livro. Então temos aqui um capítulo que vai falar sobre a disposição dos móveis no santuário celestial. O santuário celestial como pano de fundo no Apocalipse. Quando é que João vê o santo? Quando é que ele vê o Santíssimo? Inclusive com um gráfico e com todos os textos do Apocalipse relacionados aos santuários móveis. Surpreendente, tá bom?
Deixa eu falar uma coisa para vocês. Nós recebemos muitos e muitos pedidos nas últimas semanas e metade dos exemplares já foram entregues. Então, corra, só há a outra metade, tá bom? Porque não sabemos quando vamos imprimir a próxima edição. Eu estou esgotado, eu estou com muito trabalho e imprimir esses livros, lidar com a gráfica, demanda muito. Então apresse lá na editoraluzdomundo.com.br. Eu não consegui. Então manda mensagem para o WhatsApp. 27 98119 3795. Garanta o seu. Só restam metade dos exemplares. Vamos para a nossa lição. Para onde Deus levou Israel quando eles saíram do Egito? Eu gostei dessa pergunta. O texto diz assim: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre as asas de águia e os trouxe para perto de mim. Então a lição diz que geograficamente eles foram para o deserto, mas teologicamente eles foram para perto de Deus. E eu acho que geograficamente e teologicamente tudo vai convergir. Abra sua Bíblia lá em Êxodo capítulo 3, verso 12. Êxodo 3, verso 12. Deus respondeu a Moisés: eu serei contigo, Moisés, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte, neste aqui, onde a sarça está aparecendo a você. Então, adorar a Deus no Monte Sinai seria o sinal, ou melhor, a confirmação de que quem enviou Moisés, de fato, foi Deus. E isso é muito, mas muito interessante, porque em Êxodo 3 e em Êxodo 4, quando Moisés se encontra com Yahvé na sarça ardente, ele fica se desculpando e a principal desculpa de Moisés é: não crerão em mim. Eles me dirão: o Senhor não te enviou. E aí Deus fala: não, mas aí nós vamos resolver isso daqui. Você vai jogar o cajado no chão, ele vai se transformar numa serpente. Você vai colocar a mão na roupa, ela ficará leprosa. Você transformará água em vinho. As pragas, o mar vermelho, as águas de Mara, que eram amargas e ficam doces, o pão que cai do céu, a água que sai da pedra. São muitos os milagres. Porém, o maior deles, o episódio principal, o ponto máximo do livro do Êxodo, e talvez do Pentateuco, é o encontro de Israel com Deus ao pé do Monte Sinai. É quando Deus proclama a sua lei e o povo consegue ouvir. É quando eles, em uma multidão de mais de 2 milhões de pessoas, conseguem presenciar uma teofania, que é uma aparição de Deus para todas as pessoas. Não foi uma visão, não foi uma visão. Deus realmente se mostrou diante das pessoas. É claro que Deus estava envolto em uma nuvem negra, mas eles ouviam a voz de trombeta, anjos tocando, eles viam as labaredas de fogo, eles viam o tremor, eles viam os raios, eles percebiam a radiação da glória de Deus. E Moisés ainda leva os anciãos do povo, que viram o trono, que viram aquela pedra de safira. Então, esse episódio do Monte Sinai, ele é simplesmente incrível. E é por isso que a Bíblia começa com Moisés. Mas, Tiago, todos os profetas que vêm depois, eles precisam se conformar com o profeta anterior. Então, os apóstolos, eles se conformam com os profetas menores. Os profetas menores estão unidos em elos, numa corrente aos profetas maiores. Os profetas maiores, eles se prendem ali a Davi, eles vão se prender a Josué,
E todos a Samuel e todos os escritores da Bíblia, todos esses elos da corrente da Bíblia, eles se prendem ao primeiro elo. O primeiro elo é Moisés. E aí você me pergunta, Tiago, tá, se uma das características do profeta é não negar o profeta anterior ou estar em conformidade com o profeta anterior, e aí nós vamos formando os elos das correntes, cada profeta preso no profeta anterior, nós vamos retroagindo e chegamos a Moisés, o primeiro. E Moisés? Moisés está preso em qual profeta, já que ele é o primeiro? Ele poderia ter inventado isso tudo, tirado da cabeça dele? Mas Moisés era diferente. Porque para Moisés, Deus aparecia face a face. Tiago, mas como é que eu vou ter certeza que ele aparecia para Moisés? Como é que nós sabemos que foi Yahvé mesmo que enviou Moisés? É porque ele apareceu para todo mundo durante a luz do dia. 2 milhões de pessoas viram a glória de Deus sobre o Monte Sinai e ouviram aquela voz de uma grande cachoeira de muitas águas. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. E a voz fazia a terra tremer. Todos presenciaram a nuvem, todos ouviram a voz de trombeta, a música, todos viram os raios, todo mundo viu, ninguém ficou na barraca, ninguém, todo mundo presenciou. E eles viram que Moisés subia, falava com Deus e descia. E eles falaram, Moisés, por favor, não fale Deus conosco, todos nós morreremos. É glória excessiva, é uma radiação muito grande. Por favor, interceda, mas não fale Deus conosco. Então fica provado que Moisés pode ser o primeiro escritor da Bíblia, pois havia mais de 2 milhões de indivíduos referendando que Deus mesmo enviou Moisés, que ele falava com Moisés. Este será o sinal. Olha o que Moisés fala. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Este será o sinal. Mas depois, eles têm que ter fé. Eu só vou mostrar o sinal depois. Primeiro tem que ter fé. Quando eles saírem do Egito, este será o sinal de que eu te enviei, Moisés. Depois de haverdes tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Verso áureo. Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para junto de mim, para perto de mim. Êxodo 19 e Êxodo 3, verso 11. Marque, faça a chave. Esse elemento é importantíssimo na narrativa de Êxodo. Neste monte, o monte de Deus. E agora já na parte de domingo, o Monte Sinai, Elias, quando ele ficou injuriado, quando ele ficou indignado, quando ele ficou bravo, ele falou assim, eu vou reclamar com Deus, mas não vou fazer uma oração, não. Eu vou lá no Monte do Senhor. Monte Sinai é chamado na Bíblia de o Monte do Senhor. Eu vou lá no Monte do Senhor, Horebe. Eu vou falar com Deus, igual Moisés falava. Então é por isso que ele, ao ouvir dizer que Jezabel queria matá-lo, ele sabe o que ele tinha que fazer. Ele ficou indignado. Ele tinha feito tudo certo, matou os profetas de Baal, ofereceu sacrifício, 3 anos e meio ele aguentando a seca. E agora, uma mulher fala assim, amanhã eu vou morrer. Não. Ele vai andando, quando chega na divisa, ele fala para o servo dele, Berseba, então pode ficar aqui, o resto eu vou sozinho. Só que ele não aguenta a viagem. Ele só queria se encontrar com Deus. Ele não aguenta. Ele cai. E ele fala o quê? Falhei. Não sou melhor que os meus pais. E aí um anjo vai lá, leva comida, bebida, come e bebe. E descanse. Porque o caminho te será sobremodo longo. E com a força daquela comida, Elias caminhou 40 dias
e 40 noites, sem parar. Porque ele estava indignado. Porque ele queria falar com Deus como Moisés falava, face a face. Sabe? Quando você ouve que aconteceu um problema e eu vou encontrar com o pastor do distrito, eu quero falar com ele. Ou quando o seu pai fazia alguma coisa, você ficava indignado, você ia para casa. Ou quando o seu marido, e você, o que? O meu marido não acredita, e você corre para casa, você não vai nem ligar, você não vai mandar mensagem, você quer falar com ele, e você vai dirigindo e nada te detém, porque você precisa chegar e resolver o problema com aquela pessoa. No caso de Elias, a pessoa era Deus. E aí Elias chega lá no Monte Sinai e fala: porque eu tenho servido fielmente ao Senhor, mas os filhos de Israel abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, e eu fiquei só e querem me tirar a vida. Elias foi lá no Monte Sinai. Eu poderia falar de Elias. Tem pessoas que falam aqui: Tiago, você fugiu da lição. Não, é que o negócio aqui, nosso negócio não é lição. Nosso negócio é lição, mas é mais do que lição. Nós estamos na teologia do Monte Sinai. Então nós não estamos só recapitulando. Aí você vai falar assim, que eu fugi. Realmente eu estou falando coisas que não tem na lição. Agora, se você quiser só ficar na lição, aí você só lê e tá bom. O nosso propósito aqui é dar mais. Então, a teologia do Monte Sinai é o monte do Senhor. Entendia-se, então, que Deus habitava ali. Deus falou com Moisés ali, aí Deus trouxe para perto de mim. Adorareis a Deus neste monte, será o sinal, porque eu vou aparecer para toda a nação. E toda a nação saberá que você pode começar a escrever este livro. Você vai ser o primeiro Moisés. E depois de você, todos terão de fazer referência a você, Moisés. Que glória! Que glória! Muitos achavam que o palácio era glorioso. Mas veja a recompensa que Moisés recebeu aqui na terra. Escreveu o Pentateuco. Deu início à Bíblia. E depois, muitos dias, Elias, quando ele está incomodado com Deus, ele vai para o Monte Sinai para falar com Deus. Então nós nos situamos aqui no Monte Sinai. Tiago, onde que é o Monte Sinai? Muitos pensam que o Monte Sinai é na Península Arábica, então na Arábia. E não que ele fosse na península, onde hoje é o Monte Sinai, Jebel Musa, né? O Monte de Moisés. Existe essa disputa aí. Por que, Tiago, algumas pessoas pensam que o Monte Sinai é na Arábia? Por conta do texto de Gálatas, capítulo 4, verso 24. Essas duas mulheres são duas alianças, né? E ele fala que Agar é a aliança do Sinai, Monte Sinai, que fica na Arábia. Acho que é mais ou menos assim o texto. Aí as pessoas, bom, se o Monte Sinai fica na Arábia, onde que a Arábia hoje? É aqui que está o problema, né? É que naqueles dias a Arábia não era onde é a Arábia do Saudi, ou Arábia Saudita, da casa de Saudi, né? Essa Arábia da casa de Saudi, ela é na Península Arábica. Mas naquela época, aquela região abaixo de Israel, é tudo chamada de Arábia, né? Os contornos das nações, dos países, não eram tão bem delimitados como nos dias de hoje. Mas existe essa disputa, alguns acham que então, o Mar Vermelho que Israel atravessou fosse ali o Golfo de Suez, e alguns acham que é o Golfo de Aqaba, né? E eles entraram na Arábia. Eu não vou me deter nisso, eu particularmente acho que há muitas evidências para entender que o Monte Sinai é realmente o Jebel Musa. Outras pessoas acham que é lá na Arábia. Vai mudar a nossa teologia? Não vai. Então, vamos estudar aqui. Quando Jesus voltar, ele vai mostrar o filme. A gente vai falar assim: roda aí, anjo. Anjo, coloca a fita da entrega da lei no Monte Sinai. E vai ser em 3D, vai ser cinema 3D. E vamos ouvir. Para aí, agora o anjo vai comentar. E quem sabe o seu anjo estava até lá. Falou assim: olha eu aqui, eu estava aqui. O céu será maravilhoso. Só de eu poder ver como é que foi o episódio aqui no Monte Sinai, com visão de drone, né? Só no céu tem essas filmagens. Vai ser maravilhoso. Agora, o que Deus se propunha a fazer no Monte Sinai? Aqui diz no finalzinho: esta aliança foi o estabelecimento legal do relacionamento. Tiago, estabelecimento legal, quer dizer que o relacionamento era legal? Não, por favor. Não é isso. O legal, ele tem a ver, ele deriva da palavra lei. Legislador, legislativo, legal vem de lei. Então, era um relacionamento
pautado pela lei. E agora nós vamos ver o que é a aliança. A aliança, ela é um relacionamento. Mas o povo já se relacionava com Deus antes, não é? Faltava agora as estipulações de como esse relacionamento deveria ser na prática. Então, o relacionamento, a aliança, é um relacionamento com compromisso. Lembre-se disso, um homem pode relacionar-se com uma prostituta, mas isso não pode ser chamado de casamento, porque o casamento é uma aliança. E o casamento é um relacionamento com compromisso. Isso é uma aliança. Então, a entrega da lei foi o quê? Tá mais para frente. Calma lá, vamos aqui na pergunta 1. Leia Êxodo 19, 1 a 8, o que Deus prometeu aos israelitas ao pé do Monte Sinai. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Olha o paralelismo. Casa de Jacó, filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e se guardardes a minha aliança, olha as condições. Se ouvir a voz, como guardando a aliança, outro paralelismo. Então, ouvir não é só ouvir, ok? O ouvir na Bíblia tem o sentido de atender. Então, aí sim, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Então, seria propriedade peculiar, seria um reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor havia ordenado. Então o povo respondeu tudo que o Senhor falou, faremos, e Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Então, na sequência ali da nossa série Teologia das Alianças, eu quero que você assista, nós entendemos que existem duas alianças aqui. Eu não posso me aprofundar muito, mas aqui no 19, do 1 ao 8, nós temos a renovação da aliança abraâmica. E daqui para frente, do 19 já para o 20 ao 24, nós temos a instituição da aliança do Sinai. E estas alianças são diferentes, ok? Então nós entendemos que existem duas alianças e que elas são diferentes. Nós entendemos que a aliança eterna, a aliança abraâmica, de Noé, a aliança de Adão, Abraão, Isaac e Jacó, essa aliança sempre existiu. E ela é renovada com o povo de Israel aqui. E ela é paralela à aliança do Sinai, que é instituída aqui. Então você tem duas alianças. Na cruz do Calvário, a lei de Moisés, a aliança do Sinai, chega ao fim. Só que a outra continua. Então a aliança eterna é desde Adão, desde a eternidade. Ela é revelada a Adão. Ela é renovada a Noé. É renovada com Abraão, Isaac e Jacó. É renovada aqui em Êxodo 19, 1 a 8, com Israel. E ela prossegue. Você vai ver tudo isso lá no curso Teologia das Alianças. Agora, a aliança do Sinai, ela aparece aqui da metade do 19 para frente. E ela tem vigência até a cruz. Então ela é curtinha e tem diferenças entre as duas. Senão eu estaria aqui apenas, como é que se diz? Fazendo um joguinho de palavras, né? Tem duas, mas é só uma, mas é duas, e no final tudo é igual. A teologia ela tem que se sustentar, não em raciocínios, mas no texto da Bíblia. Quem pensa diferente, não tem problema, tudo bem? O importante é nós crermos que Jesus nos salva. Agora, se você acredita em uma só aliança, você vai ter dificuldade para explicar vários textos do Novo Testamento, inclusive o que está aqui na parte de quinta-feira, o fim da lei é Cristo. Quem entende que são duas alianças, e aí você vai debater com pessoas que falam assim, mas a lei foi abolida. Você fala assim, tinha duas, agora ficou uma. Os 10 mandamentos estão nas duas alianças. Né? Uma escrita no coração, outra escrita na pedra. Aí você tinha duas, tirou uma,
Ok, aboliu a lei, explicamos os textos de Paulo em 10 segundos, daqui está valendo ainda. Aliança eterna, ela continua. A aliança da graça, ela continua. Você está entendendo como é que vai facilitar a sua vida? Então veja lá, teologia das alianças. Então aqui em Êxodo 19, 1 a 8, renovação da aliança eterna. E aí você vê a forma, ó, tudo que o Senhor falou faremos. E claro que as duas alianças, de certo modo, elas se conectam, nós explicamos lá no curso. E agora vem a preparação para o povo, né, receber a aliança do Sinai. Então a primeira coisa, eles seriam propriedade particular, reino de sacerdotes, nação santa. E agora na parte de segunda-feira, vou avançar aqui, como Deus preparou Israel para receber os 10 mandamentos, eles deveriam fazer o quê? Olha aqui só. Verso 10, disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e purifica-os hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes. Purificação, o símbolo da água. Água como o elemento que limpa, que purifica. Então eles deviam tomar banho e deveriam também lavar as vestes. Aqui nós temos o símbolo do batismo. Tudo bem? O batismo ele não simboliza a purificação dos pecados? Você entra em aliança com Deus. E aí você faz a mesma coisa. Já tinha pensado nisso? Você se purifica na água batismal. É uma purificação ritual, ritualística, ok? Não é o banho, não é a sujeira do corpo, do suor. Não é essa a purificação. É a purificação dos pecados. E a água do batismo, ela simboliza, então, a lavagem do seu caráter. Então, eles se lavaram. E aí, eles tinham 3 dias para ir se preparando, para ir se purificando. Eles não poderiam fazer o quê? Não deveriam tocar o monte, não deveriam subir no monte, e até mesmo se um animal subisse o monte, deveria morrer. Agora, o que mais eles deveriam fazer nesses 3 dias? Êxodo 19, verso 15. E disse ao povo, estáis prontos ao 3º dia, vírgula, ponto e vírgula, e não vos chegueis à mulher. Tiago, como é que é esse negócio aqui, não vos chegueis à mulher? Não deveriam fazer sexo. Uau, tem isso na Bíblia? Tem. Não vos chegueis à mulher. Então, do contrário, se eles ali se purificaram com água, lavaram as roupas, aí o maridão e a mulher vão lá e fazem sexo. Então, não poderiam se encontrar com Deus ali. Está aqui, está no texto, ok? Isso nos reporta a uma outra situação prática dos dias de hoje. Qual situação prática? O sábado não é um momento onde que eu me encontro com Deus? Né? A música até não diz dia de aliança, de esperança. Sábado não é o dia de aliança? Pois é, esse é o dia de aliança. E aqui quando o povo faz aliança, né? Eles não deveriam se chegar à mulher, né? Nem as mulheres se chegarem aos homens. Então hoje também, eu entendo, por esse texto e por outros também, poderíamos até fazer um estudo, né? Sexo no dia do sábado. Que no dia do sábado é o dia de você se dedicar a Deus. E muitas pessoas têm a ideia de que, sábado à tarde, todo mundo tão relaxado. E muitos pensam que não há problema fazer sexo no sábado. Talvez você nunca viu nada na Bíblia, ninguém te orientou. Mas está aqui, no dia da aliança lá, ó, não vos chegueis à mulher. Então fica aqui a orientação. No dia de sábado, não é o dia da gente dormir a tarde toda. Dá uma descansada, uma soneca, não tem problema. Mas você não devia matar o sábado todo dormindo. E ao você dormir ali, né, tirar uma soneca com a sua esposa, cuidado, para que você também não viole o sábado fazendo a sua vontade, né? Porque às vezes dá vontade, então não faça a sua vontade, está na Bíblia. O dia de sábado não é o dia de fazer a sua vontade, né? Então, quando der vontade, né, cuidado, não vos chegueis à mulher. Dei o recado com todas as letras aqui. Eu acho que o estudo da Bíblia, ele deve ser assim, de certo modo, direto. Estamos aqui de uma maneira mais informal, mas eu quero dizer que as estipulações da Bíblia são sérias. E quando a gente entrega a mensagem com a leveza, talvez pessoas que têm um preconceito, que ficam mais fechadas, elas param para pensar, não é? Então eu quero que você
Pare para pensar. Precisamos ser mais zelosos no dia do sábado. Porque se no sábado pode fazer tudo, então ele já não é mais um dia especial, um dia separado, tá bom? Vamos ver aqui o que mais temos aqui na parte de segunda-feira. Existem duas versões do Decálogo, uma em Êxodo, outra em Deuteronômio. O Decálogo ele também é chamado de Tábua do Testemunho, em hebraico, Edut. O Tzinho é mudo, não é Edut, é Edut. E os 10 mandamentos, eles por vezes são chamados na Bíblia de Aseret HaDevarim. Aseret, com Tzinho mudo, Aseret Ha, o H tem som de um R bem levinho, HaDevarim. O B, ele vai ter um som do Vet. Aseret HaDevarim. E no final você faz o M, não é HaDevarim, né? É HaDevarim. Olha que bonito. Aseret HaDevarim. As 10 palavras. O Aseret é o 10 e o HaDevarim são, então é 10 as palavras, ok? 10 Aseret. Ha-as, Devarim, as palavras. Por que tem esse B ali? Não é HaDevarim, não, é HaDevarim. O B, ele pode ter o som do B ou do V. E nesse caso ele vem do verbo davar, né? Aqui tem dibre, deixa eu ver onde que tem o dibre, ou o davar mesmo. Eu vi isso aqui em algum lugar, mas o davar, ele tem a letrinha ali, aqui, ó. Essa expressão vem de davar, aqui tá dabar, grafado como dabar, significa palavra, o B ali tem o som de V. Então, para você falar bem bonito na classe de sábado. Agora, não são 10 palavras, eu já ouvi gente palestrando, dizendo assim, no hebraico são só 10 palavras, então é uma palavra para o mandamento 1, 2 palavras para o mandamento 2, aliás, outra palavra, o segundo mandamento, o terceiro mandamento é uma palavra só, e aquelas palavras em hebraico têm muito sentido. Muita gente acha que o hebraico é quase uma língua mística, né, esotérica, e uma palavrinha só, você fala, rapaz, esse segundo mandamento, que é o mandamento, acho que o mais comprido, né, essa uma palavrinha, os tradutores tiraram coisa dali, né, e se você já ouviu isso, escreva aqui. Se você pensava assim, no hebraico eram só 10 palavras, e aí na hora de traduzir no português que dá essas linhas todas. Se você já ouviu isso, escreva aí. Eu quero colocar aqui na tela os 10 mandamentos no hebraico. Veja aqui do lado. São muitas e muitas palavras. Então eles são chamados de 10 palavras no sentido assim de 10 conselhos, 10 promessas, 10 leis. E aí são várias palavras, tá certo? Terça-feira, a entrega do Decálogo. Quais são os princípios do Decálogo e como ele está organizado? Ele está organizado em 2 tábuas. Uma concernente aos deveres para com Deus e outra concernente aos deveres para com o próximo. A palavra amor, ela não aparece aqui em Êxodo. A palavra amor não aparece. Então nós temos que ler e entender que, assim como um pai impõe limites ao filho, assim Deus também impõe limites. Não porque ele gosta de proibir, mas para proteger. Quando eu coloco um portão na escada da minha casa, é para o meu filho não ultrapassar. Eu não estou querendo limitá-lo. Eu quero proteger o bebê de, quando começar a engatinhar, cair da escada. Então você tem que enxergar a lei dessa forma. Ainda que às vezes, mas eu queria beber uma cachaça. Olha, Deus falou que não é para beber. Mas eu queria ir para o carnaval. Deus falou que não faz bem. Mas eu queria dançar funk. Deus falou que isso te degenera. Mas eu queria não respeitar os pais. Olha, todas essas coisas fazem parte das vontades carnais. E os 10 mandamentos, eles são a bênção para que nós não nos destruamos a nós mesmos. E por isso, nós temos não ter outros deuses, apenas um Deus, não fazer imagem de escultura, não tomar o nome de Deus de maneira tola, não envergonhar a Deus ou não manchar a sua reputação. E o sábado, por mais que as pessoas não compreendem, mas por quê? Não tem que o porquê. Meu bebê, ele chega na escadinha, no portão perto da escada e vai se perguntar assim, mas por que tem um portão ali? Não importa, eu pus, obedece. Não importa, Deus pôs, é para o nosso bem. Então, lembra-te do dia do sábado, é para você santificar o sábado. E o sábado também vai santificar você.
Então, essa primeira parte, nós demonstramos o nosso amor a Deus, obedecendo com fé o que Ele nos pediu. Talvez você tenha muitos porquês e a Bíblia não vai responder. Este mundo não vai responder muitas inquietações suas. Esqueça isso. Só fala assim, Deus mandou, vamos fazer aqui. No final ele me explica, eu faço, não quero fazer, faz oração, Senhor, hoje eu queria estar lá com a turma, hoje tarde de sábado, mas tô aqui, Senhor. Não queria devolver o dízimo, mas está aqui, Senhor. Ó, tô entregando, o senhor sabe como é que foi difícil. Mas o diácono passou, coloquei na salva. Tá difícil, não foi fácil, Senhor, mas manifesto por meio desses atos a minha fé em Ti. É assim que nós interagimos com a lei. É assim que nós oramos, abrindo o coração a um amigo. Agora, na segunda parte da lei, honrar aos pais, respeitar a vida, o casamento, respeitar a propriedade, respeitar a reputação dos outros e respeitar a si mesmo. É interessante essa organização. Eu tenho uma outra aqui que eu gostaria de compartilhar. Qual que é o bem mais protegido na nossa legislação? É a vida, é o bem supremo, né? É aquele sem o qual você não existe. Então nós começamos ali, não matarás. Então, a proteção da vida. Depois, quase tão sério como o assassinato é o adultério. Não adulterarás. O marido tem o seu corpo e a sua intimidade que ele não pode mostrar para ninguém. A mulher tem o seu corpo como parte dela. Mostrar esse corpo para outras pessoas é mostrar aquilo de mais íntimo que você tem. E o adultério é justamente isso. Você confia o seu corpo a um estranho. É terrível. Vem logo depois de matar. É o segundo em gravidade decrescente, poderíamos colocar assim. Não matarás, não adulterarás. Aí depois vem a proteção do patrimônio. Então, eu não mato, não adultério, mas vou lá e pego algo de alguém. É sério isso daí. Então, tirar a vida, destruir o casamento, pegar o patrimônio. Note que o texto não fala não roubar. Roubo, ele exige violência, grave ameaça. O furto é escondido. Então, você não pode nem furtar, muito menos roubar. Depois do roubo, vem o quê? Não dirás falso testemunho. É o que você fala. Olha como é que vem diminuindo. É o que você tira a vida, é o que você estraga o casamento, é o que você pega o patrimônio e agora é o que você fala. Então a lei de Deus, ela também está atenta às suas palavras. E por fim, o último mandamento. Não cobiçarás. É um mandamento interno. A lei de Deus está atenta aos seus pensamentos. Veja como veio aqui a degradação. Degradação não. Veio como veio decrescendo. Então a lei de Deus vai tutelando a vida, o casamento, a propriedade, as suas palavras e, por fim, até os seus pensamentos. O pecado da cobiça, ninguém sabe se você o praticou ou não. É um pecado interno. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Se você cobiçou, ninguém sabe. Só Deus sabe o seu pensamento. Eu acho isso bem interessante. Agora, de propósito, eu deixei um mandamento aqui fora. Qual é? Honra o teu pai e a tua mãe. E se eu seguir agora em ordem crescente, não cobiçar, não dizer falso testemunho, não furtar, não adulterar, não matar, desonrar o pai e mãe, parece que é mais grave do que matar. Percebeu? Porque antes de falar não matarás, a lei de Deus está tutelando o respeito, a honra daquele que lhe deu a vida. E nesse pecado, muitos ficaram fora do céu. E mais sério do que isso, aí vem a parte dos seus deveres para com Deus. Eu acho incrível como essa lei foi entregue. Ali o povo em volta do Monte Sinai, aquela manhã amanhece um pouco mais escura. Uma nuvem negra vem descendo e se assenta sobre o topo do monte.
eles veem que ninguém podia se achegar ao monte, mas Moisés pode. Moisés sobe no monte, Moisés desce do monte. E ali eles veem aqueles raios que vão se irradiando por toda a atmosfera, pelo céu. Eles sentem uma vibração na terra. Quando Deus fala, o monte fumega, relâmpagos, raios, vozes como de trombetas, a voz de Deus como uma voz de muitas águas. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, sou eu! Para Deus, é um grande encontro. Estou retomando aquilo ali da parte de sábado. Este será o sinal. Após libertar o povo de Israel, adorareis neste monte. Este é o sinal que eu te enviei. E quando Deus começa a falar, ele diz assim: finalmente nos encontramos. Sou eu. Fui eu que fiz tudo aquilo. Fui eu que transformei a água do Nilo em sangue. Eu enviei os sapos, as rãs, os piolhos. Fui eu que enviei o granizo, a pestilência sobre os animais, os gafanhotos, o dia escuro. Sou eu. Sou eu que libertou vocês com um forte braço estendido. Era eu que estava na nuvem durante esses 2, 3 meses. Era eu. A coluna de fogo. Fui eu que abri o mar vermelho. Fui eu que purifiquei as águas, eu que fiz sair a água da pedra. Sou eu aqui de cima que derramo o pão. Nós nos encontramos. Deus é um Deus de amor. E ele começa a entrega da lei. Então falou Deus todas estas palavras para todas aquelas milhões de pessoas. Eu sou o Senhor, teu Deus, o Deus de vocês. Fui eu que tirei vocês da terra do Egito, da casa da servidão. Aqui estamos agora, um diante do outro. Eu vos tirei de lá e vos trouxe para mim. Não terás outros deuses diante de mim. Percebeu o amor aqui? Percebeu o sentimento do primeiro mandamento? Sou eu que fiz tudo. E agora vocês estão aqui, junto comigo. Não vou deixar nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Tão somente contemplarás a paga dos ímpios, porque a mim se apegou com amor. Com amor eterno te amei. Com benignidade te atraí. Tu és meu. Portanto, não tenha outros deuses diante de mim, é apenas eu. Não faças para ti imagens de escultura. Não tome o meu nome em vão. Eu acho que a nossa relação precisa de respeito. Existe um dia em que você vai me homenagear, é um feriado semanal. Será o 7º dia. Lembra-te do dia do sábado, para que você santifique o dia. Por quê? Porque eu fui o primeiro que descansou nesse dia. E na nossa relação, você vai se lembrar que eu sou o Criador. Isso vai ajudar a você não se esquecer de mim. Eu que te tirei da escravidão. Agora eu quero falar como vocês devem se tratar uns aos outros. Tiago, por que essa linguagem é assim? Não, não, não. Primeiro modo, no hebraico, ela não está no imperativo. Ela está no ictol, no imperfeito. Não é um imperativo. Não tem esse sentido do imperativo em português. Isso é interessante. Depois, eles eram analfabetos. Eles estavam degradados por quase 200 anos de escravidão. Foi o período, mais ou menos, que eles estiveram no Egito. Eles talvez não tinham alimentação tão nutritiva, não tiveram estudo, educação, apanhavam, muitos foram vítimas de violência, estavam traumatizados. E Deus precisou escrever na pedra, de maneira bem simples, algo que eles pudessem entender. Agora, a lei escrita no coração é muito mais extensa,
Aqui nós temos apenas o núcleo, um princípio, que é, na verdade, o desdobramento de dois outros princípios, amor a Deus e amor ao próximo, que, na verdade, é o desdobramento de um outro princípio, amor. Então, primeiro é o amor. Depois você tem amor a quem? Amor a Deus, amor ao próximo. Mas os escravos, você chega para o seu filho e fala assim, olha, você vai amar o seu irmãozinho, tá bom? Vocês vão se amar? Vão. Aí daqui a pouco um pegou o carrinho do outro. Ele não entende que pegar o carrinho, não deixar sentar, eu quero primeiro, ele não entende que isso é falta de amor. São crianças. Ali eram crianças também. Adultos, mas crianças espiritualmente. Deus então explicou, olha, amor a Deus significa isso. Amor ao próximo significa isso daqui. Aí tem pessoas que falam assim, onde que está na Bíblia que não pode fumar? Eu vou fumar. Pois é, meu amigo, você não entendeu nada. Você não entendeu o amor. Deus quer te tratar como filho. Você quer tratar Deus na base do contrato de trabalho, como se você fosse um empregado. Não terás outros deuses diante de mim, fui eu que te libertei. Você me libertou? Eu não pedi, mas tá bom, você me libertou, tá bom. O que tem que fazer aqui? Aqui não está dizendo que não pode fumar. Aqui não fala que não pode beber cerveja. Aqui não fala que não pode usar joias. Tem nada disso aqui. Então vou usar. Será que esse não é o comportamento de empregado? Deus está te chamando para algo maior, algo superior. Aí você vai se comportar como um escravo. Esse é o grande problema de muitos adventistas. É um problema do cristianismo, mas é um problema dos adventistas, que eles falam assim, tem que estar na Bíblia. Cadê na Bíblia? Não pode fumar maconha. Cadê? Meu amigo, você está querendo olhar a lei de Deus com as lentes do reducionismo. Ele me salvou, ele morreu por mim, me libertou da escravidão do pecado, mas assim, o mínimo que eu puder oferecer para Deus, o mínimo é o que eu vou oferecer. O mínimo. Se eu puder oferecer, eu ofereço menos. Rapaz, tá aqui, ó, não matarás. Ah, mas não está escrito aqui, não é fumar. Meu amigo, se você fuma, você está se matando. A lei é uma só, é o amor. Aí para entender melhor, é amar a Deus, amar ao próximo. Aí para entender melhor, Deus falou, tá bom, vamos aqui dissecar. Não terás outros deuses, não vai fazer estátua. A estátua não estátua, meu amor. Não afetar a minha reputação. E o sábado, tá. Aqui, honrar pai e mãe. Não matar, porque não amar... Deixa eu falar assim, ó, se você mata o outro, você não está amando. É um escravo, tem que falar que matar o outro é negar amor. Né? Talvez você entenda que matar é negar amor. Mas Deus exige mais de você, sabe por quê? Porque você nasceu no Brasil, você tem celular, você tem internet, você já viajou de avião, você sabe 2 idiomas, você tem tanta informação que eles não tinham. Mas aí sabe o que Deus fez no Novo Testamento? Aliás, como os 10 mandamentos não explicavam tudo, Moisés veio e regulamentou. Moisés teve que dissecar ainda mais os 10 mandamentos. Sabe o que é a lei de Moisés? É a explicação dos 10 mandamentos, na prática. Aí o povo nos dias de Jesus não entendeu. Não entendeu. Aí os apóstolos tiveram que esmiuçar ainda mais a lei de Moisés. Quando você vai para Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 9, vamos ver aqui. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não se alimenta do seu leite? Porventura, falo isto como homem? Ou não diz também a lei de Moisés? Qual que era a discussão? Que ele não podia pagar uma secretária. Aí ele fala, não temos nós o direito de comer e beber também não? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos? Eu, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Está em 1 Coríntios capítulo 9, versos 3 a 6. Aí ele vai falar aqui no verso 8. Porventura, falo isto como homem? Ou não diz também a lei de Moisés?
Aí sabe o que os judeus falavam? Não, na lei de Moisés não está nada escrito que um apóstolo pode ser acompanhado por uma secretária. Isso não está na lei de Moisés. É a mentalidade do empregado. Está dizendo aqui, ó, tapar. É a mentalidade do jumento, que está aqui, ó. Com os tapumes, o jumento não enxerga, só vê ali. Você já viu o jumento na charrete? Ele usa um negócio aqui assim, ele só olha aqui, o jumento. Aí olha como Paulo vai desenvolver os princípios da lei. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi que debulha. Então, quando eles colocavam as espigas de trigo no chão, vinha um boi e ficava pisando aquelas espigas. E aquilo ali, aquele movimento de fricção, desprendia as sementes da espiga. Estava debulhando ali a espiga. Aí na lei de Moisés, Deus explicou o amor aos animais. E aí Deus falou: é prática dos pagãos colocar um pano tampando a boca do boi para que ele não vai comer o trigo. Já pensou? Se eu deixar o boi pisando ali, ele vai consumir a minha produção. Então eu vou tapar a boca do boi enquanto ele debulha para eu ter mais lucro. E aí Deus falou assim: você não vai fazer como as pessoas ao redor. Você vai deixar o boi, enquanto ele está trabalhando, comer. Porque não é amor, o bichinho vê a comida ali e ele não consegue comer, porque a boca está tampada. Aí Paulo cita esse preceito da lei de Moisés, que era um desdobramento dos 10 mandamentos. Paulo cita isso e fala assim: acaso é de bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele diz isso? Certo que é por nós que está escrito: o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que debulha, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. O boi que pisa as espigas, debulhando os grãos, deve ter a esperança e receber a parte que lhe é devida. Estou explicando então como os apóstolos interpretavam a lei e como os judeus legalistas interpretavam a lei. O legalismo, ele é uma redução da lei. Preste atenção. O legalismo, ele é uma redução da lei. Porque quando a nova aliança escreve a lei no coração, ela é ampla e abrange tudo. Você já ouviu aquela história da mulher que fala para o marido: amor, o lixo está cheio, tem como você levar o lixo? Colocar do lado de fora? Aí o marido fala assim: tô aqui na rede. Se eu não me levar, isso aí é ponto de divórcio? A mulher: que isso? Que divórcio? Eu não vou divorciar com você porque você não leva o lixo. Eu mesmo vou levar. Oi, amor, eu tô menstruada hoje. Será que tem como você lavar as vasilhas? Aí o marido fala assim: mas eu tava lendo aqui o meu livro. Isso é ponto de divórcio? Ela: não, eu não vou me divorciar com você porque você não lava as vasilhas. E aquele marido, tudo que a esposa pede para ele, que geralmente a esposa fazia, ele fala: não, isso não é minha parte. O nosso contrato era que quem deve lavar a louça é você e eu trabalho fora de casa. É o nosso contrato, é a visão do empregado. Ele está aqui, ó, ele está na lei, é o legalista. Ele só quer fazer um pouquinho. Ele não consegue ter aquela visão ampla. Ela está menstruada hoje, eu vou lá, vou dar um agrado, vou lavar a louça e depois passo o pano na cozinha ainda para ela ficar feliz. Você está entendendo? Como você vai se relacionar com Deus? O mundo hoje ele é muito mais complexo que o mundo daquela época. E aí Deus entendeu que os cristãos de hoje dizem que cumprem a Bíblia, dizem que é só a Escritura, mas eles não guardam só a Escritura. A Bíblia diz que é para guardar o sábado, eles guardam o domingo. A Bíblia diz várias outras instruções, mas as pessoas não fazem. E aí Deus falou assim: vou ter que esmiuçar ainda mais isso daqui. Note, amar a Deus e amar o próximo não é o resumo dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é que são o desdobramento desses princípios. A lei de Moisés é o desdobramento dos 10 mandamentos.
as cartas de Paulo, o Novo Testamento, é um desdobramento da lei de Moisés. Não atarás a boca do boi enquanto debulha. Por causa disso, eu, Paulo, que estou ministrando, pregando, viajando, eu tenho direito de ter uma secretária, eu tenho direito de comer dos dízimos. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Então, de uma lei de Moisés escrita para o cuidado dos bois, Paulo deduz a obrigação de ser sustentado ou a possibilidade dele se utilizar dos dízimos. E sabe o que muitos da igreja disseram para Paulo? Sola Escritura. Não está escrito aqui, isso aqui é sola Escritura. Agora nós vamos chegar no ponto que eu queria. Deus falou sim. Não estão entendendo, estão sendo legalistas porque estão querendo reduzir a Escritura ao mínimo possível, querem se fazer de bobos, dando uma de João sem braços, como diz lá no Ceará, estão se fazendo de brocos, de surdos, fingem que não entendem a Bíblia para fazer o mínimo possível. Aí Deus mandou a sua serva, Ellen White, a mensageira do Senhor. Entendemos que Ellen White, ela recebeu o dom de profecia, o dom legítimo de profecia. E ela escreveu várias coisas sobre estilo de vida. E muitos falam assim, isso aí está em Ellen White. Meu negócio é só a Escritura. Eu quero só o que está na Bíblia. Fizeram a mesma coisa com Paulo. Para serem legalistas, para reduzirem a lei de Deus ao mínimo possível. É ponto de quebra de aliança, é ponto de salvação. Aí a serva do Senhor, a mensageira do Senhor, que falava com Jesus, né, igual Moisés falava com Jesus, Ellen White falava com Jesus, Jesus falava com ela. Aí Deus orientou ela sobre vários princípios de saúde. E um dos princípios que ela foi orientada é o seguinte: beber café é pecado, porque o café, ele destrói o corpo. O café, vocês ainda aí no século XIX, vocês não sabem, mas fui eu que morri, eu que tirei vocês da terra da servidão. E por amor de vocês eu vou explicar uma coisinha que vai salvar muitas vidas. O café inibe o seu cérebro de reconhecer que o seu corpo está exausto, que o seu corpo está falhando. O café, ele inibe. E aí você vai continuar trabalhando, mas as peças vão continuar se desgastando. Quando você toma café, é igual cortar o LED, aquelas lâmpadazinhas do painel do seu carro que indicam que o nível do óleo está baixo, que indicam que o motor está superaquecido. E aí você vai continuar dirigindo sem saber que a mecânica do carro está sendo forçada. E aí o carro quebra e o seu corpo também adoece. Câncer e outras doenças perigosas é o fruto de um mau estilo de vida. Então beber café é pecado. Aí muitos entendem esse princípio assim. Olha só, Ellen White está falando uma coisa que não está na Bíblia. Esse é o legalismo, irmãos. É querer reduzir a mensagem da Bíblia. O legalismo nos dias de Paulo dizia: Paulo não tem direito de ser sustentado pelos dízimos. Como que Paulo demonstra? Olha o princípio bíblico. Não atarás a boca do boi enquanto debulha. Como vocês são incapazes de perceber que a lei diz mais do que está escrito, é necessário que os profetas expandam a Bíblia. O comando a palavra café não está na Bíblia. Só que isso aqui é um desdobramento da lei de saúde, que é um desdobramento do mandamento não matarás, não se mate. Você entendeu que não beber café é bíblico? Ou você vai reduzir a Bíblia e ficar com a mentalidade da antiga aliança, só vale esses pouquinhos aqui que estão escritos, sendo que Deus quer escrever a lei no seu coração. O legalismo não é falar que a irmã White disse que beber café é pecado. O legalismo é querer entender que hoje tem pesquisas que falam tudo isso do café. Primeira coisa que quando você tem problema no estômago, o médico fala, não beba café. Aí você tem problema com câncer, não beba café. E o médico corta aquelas coisas, tudo que o médico corta, são coisas nocivas à saúde.
Aí a pessoa fala assim, bom, eu sigo a Bíblia, eu não sigo Ellen White. Você não está percebendo que ela não está inovando. Ela só está dizendo, aquele mandamento lá, não matarás, aquelas leis de saúde. Se você quer praticar a saúde como um filho e não como empregado, elas vão abranger não ingerir café. Porque o café faz mal para a saúde. Esse comando dela é bíblico, porque a essência do mandamento é bíblica, não matarás. Então eu quis falar aqui sobre a lei, não planejei, nem ia falar nada disso, ia fazer uma lição bem mais curtinha, mas não sei, entramos nesse tema. Eu gostaria de dizer que apesar de eu ser muito enfático, é meu estilo aqui, eu falo de coração para você. Eu espero que você entenda que o termo sola escritura, não pode ser olhado de maneira legalista, farisaica, judaica. Sola escritura são a vontade de Deus revelada na escritura e que tem desdobramentos infinitos. Toda a perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Está lá no Salmo 119. Então, ao desdobrarmos os princípios bíblicos, quando um profeta faz isso, quando um profeta fala assim, eu vou explicar para você o que tudo está incluído no mandamento, honra teu pai e a tua mãe. Aí ela tem lá um livro, Orientação da Criança, O Lar Adventista. Não é uma nova luz, é um desdobramento da luz que o nosso coração duro não quis entender. Então pense muito bem se coisas que você lê no espírito de profecia, se elas realmente não têm base na Bíblia. Não pense, essa palavra não aparece na Bíblia. Esse é o raciocínio farisaico. Você vai falar assim, esse princípio de cuidar da saúde tem base bíblica? Tem. A ciência comprova que o café faz mal? Comprova. Eu vou ficar bebendo por quê? Você está entendendo? Acaso é de café que Deus se preocupa? Não. Deus se preocupa com você. Ele está no Monte Sinai falando assim, ei, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa da servidão. Não sirva mais às modas deste mundo, vai fazer mal. Eu quero que você cresça, que você melhore a sua saúde. E tem várias outras coisas que ela falou, que a ciência ainda não comprovou, mas que são desdobramentos dos princípios bíblicos. Então são escritura. Estão na linha das escrituras. Se você quiser ficar só na base da lei escrita, da lei de Moisés, que é um ministério de morte, lá em 2 Coríntios capítulo 3, né? Aí você vai agir como os judeus, que quiseram ficar cegamente na lei escrita. Iam para a fazenda e tiravam o animal que caiu na valeta no dia de sábado, mas condenavam Jesus, que fez uma cura no dia de sábado. Jesus ele veio para expandir a lei e torná-la gloriosa. Diferentes funções da lei. Já comentei isso na parte de domingo e segunda. A lei ela tem a função de regulamentar o relacionamento, delimitar as interações entre o homem e Deus. Quais são os direitos e os deveres do homem? Quais são os direitos e os deveres de Deus? Leia Tiago 1, 23 a 25. O que esse texto diz e como essas palavras nos ajudam a perceber qual é a função e a importância da lei, mesmo que ela não possa nos salvar. Esse salvar aqui é dispensável, porque a lei nunca foi criada para salvar. O problema todo começa quando a palavra salvar tem múltiplos significados. Salvar pode ser perdoar, salvar pode ser ir para o céu, salvar pode ser justificar, salvar pode ser santificar, aí salvar pode ser qualquer coisa. E aí, se pode ser qualquer coisa, você pode colocá-la em qualquer frase e ela pode combinar com qualquer ideia e perde o seu significado técnico. A lei jamais pode salvar. Por quê? Porque, tecnicamente, dentro da doutrina da salvação, salvação é perdão. E perdão é a vítima que oferece, não é a lei. A lei apenas regulamenta
o que pode e o que não pode. Quando você quebra a lei, ela te condena. Mas quem oferece perdão é a vítima. Grave isso. A lei apenas mostra que você transgrediu ou cumpriu a lei. Perdão, quem oferece é a vítima. Então, o texto de Tiago diz que devemos ser não só ouvintes, mas praticantes. Praticantes da lei da liberdade. E serão abençoados, serão bem-aventurados quem praticar a lei. Tiago, a lei salva? Quando você faz um contrato de aluguel, ele te salva de alguma coisa? Contrato de aluguel não salva. Contrato de aluguel só mostra que se você está pagando ou não está pagando. Ele delimita as interações, ele regulamenta as estipulações de como nós vamos viver felizes. Você me paga R$1.000 até o 5º dia útil na conta tal. Se você atrasar, você vai pagar multa. Se você ficar 3 meses sem pagar, eu posso pedir despejo. Mas se você tiver problema com a parte estrutural, aí eu tenho que cumprir. Se você quiser sair da casa, tem que avisar tantos meses antes. O contrato de aluguel, ele estipula como vai ser o relacionamento entre locador e locatário. Assim também é aliança. Tá bom? Vamos aqui para a última parte. Parte de quinta-feira. Leia Romanos 3:20. Paulo foi claro ao ensinar que não podemos ser salvos pela obediência aos 10 mandamentos. Qual é então o papel deles em nossa vida? Qual é o papel dos 10 mandamentos? Verificar se você é obediente ou desobediente. Esse é o papel. Salvação, ela tem vários significados. Mas quando a gente lê Romanos 3:20, olha que a confusão já começa. Vamos lá. Romanos 3:20. Romanos 3:20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Apareceu a palavra salvação aí? Não aparece. E aí as pessoas começam a misturar salvação com justificação. Às vezes vai ter o mesmo sentido, às vezes não. Então aqui no texto de Romanos não apareceu salvação, apareceu justificação. Justificação é declarar alguém justo. É isso, é justificação. Salvação é perdoar. Os anjos podem ser declarados justos? Sim. Por que os anjos podem ser declarados justos? Eles não obedecem à lei, os anjos fiéis? Jesus. Vamos aqui. Timóteo. 1 Timóteo 3,16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, Jesus, foi justificado. Justificar tem a ver com salvo. Jesus foi salvo. Não. Jesus nunca pecou, ele seria salvo de quê? Salvação tem a ver com perdão de pecados. Justificação tem a ver com declarar alguém justo. Jesus foi obediente em tudo? Sim, então ele é justo. Pode ser declarado justo. Os anjos no céu que nunca pecaram podem ser declarados justos? Podem. Agora, o ser humano que é pecador pode ser declarado justo? Sim e não. Literalmente falando, o pecador não pode ser declarado justo. Mas existe um negócio chamado justificação pela fé. Aquele que tem fé em Jesus, ele pode ser declarado justo, ainda que ele seja pecador. Isso aqui seria a continuação do curso lá, Teologia das Alianças. Isso aqui é assunto longo. E não dá, irmãos, para a gente pegar só esse assunto da justificação para a parte de quinta-feira. Os 30 minutos da sua lição no sábado são insuficientes para a gente explanar o que é justificação, o que é salvação, o que é santificação. O que eu quero que você entenda é que salvação é apenas a vítima que te oferece. É pela graça. Você não pode fazer nada. E justificação tem nuances diferentes. Justificação pode ser pela fé e tem a outra parte que nós chamamos de santificação. Na justiça pela fé, você é pecador, mas Deus te declara justo. É uma ficção jurídica. Ele não te transforma, mas ele te declara imediatamente. É justo. A santificação, ela é uma transformação ao longo do tempo. Então, a justiça pela fé é a justiça forense, declaratória.
A justiça da santificação é uma justiça real, transformativa. Então a justificação, ela não é apenas forense. Forense é uma etapa. Tudo bem? Quando Jesus pergunta para o jovem rico, quando o jovem rico pergunta para Jesus, bom mestre, o que farei de bom para ser salvo? Não é. Ali é outra palavra, vida eterna. A obediência, ela não é critério para a salvação. Jesus morreu por nós quando nós éramos pecadores. A obediência, ela é pré-requisito da vida eterna. Tudo bem? Está lá em Levítico 18:5. Se você obedece, você vive. Ninguém obedeceu. Por isso todos devem ser condenados à morte. Jesus foi o único que obedeceu. Por isso Jesus tem mérito para a vida eterna. Ele pega o mérito dele e coloca na gente. E pega a nossa maldição e coloca sobre ele. Isso é a justiça da fé. Todos pecaram, mas ele declara os que têm fé justos, ainda que não sejam. Isso é o capítulo 3, 4 e 5 de Romanos. Aí uma vez que você já é declarado justo, você é crente, entrou na igreja, foi batizado, agora você começa a ser transformado. Então Jesus te dá um voto de confiança antes. Olha, você é um baita pecador, você não fez nada, não precisa fazer. Teve fé? Eu te considero justo, como se você nunca tivesse pecado. Agora, muda de vida. Lá na frente nós vamos conversar de novo. Lá na frente é o juízo. Aí os capítulos 3, 4 e 5 de Romanos, justiça da fé. Capítulos 6, 7 e 8 de Romanos, deixa eu voltar aqui para Romanos, santificação. Entendeu? Capítulo 3, 4 e 5, justificação forense. Capítulo 6, 7 e 8, justificação transformativa. Olha só o textinho de Romanos 2, 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Coloca esse texto aqui na tela. Os que praticam a lei hão de ser o quê? Justificados. Mas ali nós não acabamos de ler, visto que ninguém será justificado diante dele, por obras da lei. Mas aqui diz que quem pratica a lei há de ser justificado. Como é que é isso, Tiago? É que todos pecaram. Então, apenas Jesus foi obediente ao longo de toda a vida. Só Jesus depende unicamente da justiça da lei. Nós dependemos da justiça de Cristo. E uma vez que Cristo nos perdoa, ele não vai levar um bando de gente vagabunda, ladrão, de gente degenerada para o céu. Ele perdoou essas pessoas, mas antes de ir para o céu ele vai transformar. Ele vai restaurar o padrão do Éden. Então, nós não temos condição de olhar para a lei e sermos aprovados. Todos nós já pecamos. Só que como Jesus preenche a parte que nós pecamos, ele leva nós mais uma vez para a lei e fala assim, olha, o passado eu garanto para eles. Eu quero ver agora como é que eles terminaram a carreira. Eles voltaram para o padrão do Éden. Todos foram pecadores. E eu os perdoei. Mas eles viveram de uma maneira diferente? Ou o perdão deles era só da boca para fora? Essa é a doutrina do juízo. Então, a justificação, num primeiro momento, te declara, depois te transforma. Justiça pela fé, santificação. O problema todo é que, ao não ter essa nomenclatura precisa, aí se mistura, aí começam as brigas. Ao você não perceber que Romanos está falando de dois momentos, a doutrina da justificação nunca fica clara. Aí a pessoa chega lá em Hebreus, coloca esse texto aqui na tela também. Hebreus 5, verso 9. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que obedecem. A salvação eterna é para quem? Para todos os que obedecem. A salvação eterna é depois que Jesus sair do santuário, depois que fizer o juízo. Okay? A salvação de hoje ela é provisória, tanto é que você recebe ela hoje, se você quebrar os mandamentos, você perdeu. Não existe esse negócio de uma vez salvo para sempre.
Então a salvação provisória, ela é perdão de pecados. Agora essa eterna, que tem o símbolo de, olha, esse sujeito ele está eternamente salvo e vai para o céu, aí exige obediência. Está aqui, está na Bíblia. Não inventei nada, não citei texto de Ellen White nenhum, tá bom? Mas nós precisamos ler mais a carta aos Romanos, ler mais os textos de Hebreus, ler mais a epístola de Tiago, para que a gente não seja cooptado por uma teologia evangélica, por uma teologia reformada, que só se foca nos capítulos 3, 4 e 5 de Romanos, e que entende fé e fé somente. Fé e fé somente. Que o homem não pode fazer nada, nem aceitar Deus. Então quem vai para o céu, os que aceitaram, não. Os que Deus escolheu. Esses aceitaram porque Deus escolheu. E aí você vai cair na predestinação. Não tem como misturar o sistema adventista, arminiano, wesleyano, metodista, adventista. Não tem como misturar esse sistema com o sistema da teologia reformada. Aí os termos ficaram bagunçados, aí tudo vai virar uma salada, aí você nunca entende quem é justificado, quem não é, se tem que obedecer a lei, se não tem que obedecer. Mas falando de maneira bem simples, você é escolhido. A graça te alcança, sem que você tenha de fazer nada. Quando você manifesta fé em Jesus, seus pecados são perdoados instantaneamente. Mesmo que você ainda esteja na prática desses pecados, seja um pecador. A partir de agora, você tem que vencer esses pecados. É a fase da salvação. A parte provisória, que você é perdoado pela fé, ela é instantânea. A parte da santificação, ela é ao longo da vida. Porém, no grande dia do juízo, será observado se você foi perdoado por Jesus e se depois de receber a graça, você mudou de vida. Se você recebeu a graça e não mudou de vida, meu amigo, você quer enganar quem? Essa teologia quer enganar quem? Recebe a graça, tem fé em Jesus, não muda de vida. É uma redução da graça. A graça não foi capaz de ajudar o sujeito a vencer o adultério. A graça não foi capaz de ajudar o sujeito a parar de murmurar. A graça, o problema não está na graça, o problema está na pessoa que não aceitou a graça. Ele nunca mudou de vida. Por isso que nós somos salvos pela graça, perdoados pela graça. Mas o juízo vai olhar as nossas obras. O que nós fizemos no corpo. Aqui em Romanos é muito claro. Romanos capítulo 2, verso 6. Retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Somos salvos pela graça, mas encararemos um juízo que vai nos retribuir de acordo com as nossas obras. Dará vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam honra, glória e incorruptibilidade. Mas ira e indignação aos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Somos perdoados pela graça. Não precisamos de guardar os mandamentos para sermos salvos, perdoados. Mas para ir para o céu, só aqueles que guardam os mandamentos. Para ser aprovado no juízo, você precisa ser perdoado e depois guardar os mandamentos. Jesus não vai, ele está aqui no dia do juízo, realmente ele não guardou nada. Não, mas eu vou dar uma colher de chá. Aí não, meu amigo. No dia do juízo, é o que você fez com a graça que Deus lhe entregou. O que você fez com Jesus chamado Cristo. Seu caráter se parece com o de Jesus ou com o de Barrabás? Como entender a declaração de Paulo de que Cristo é o fim da lei? Primeiro você tem que entender lei. O que é essa lei aqui? É os 10 mandamentos? Essa lei é a nova aliança? É a velha aliança? Eu entendo que essa lei é uma referência à antiga aliança. E o fim da lei é finalidade. Tinha finalidade de apontar para Cristo. Era o aio que nos conduz para a fé. Mas tendo vindo a fé, já não precisamos do aio. Então, finalidade. Depois, o fim da lei tem o sentido de cumprimento. Tudo se cumpre em Cristo. O tipo encontrou, o antítipo encontrou o tipo. E depois, término. Se ela apontava para Cristo, se ela se cumpre em Cristo, ela termina em Cristo. Agora nós vivemos na nova aliança. A nova aliança sempre esteve aí. Veja lá o nosso curso, para você não tirar conclusões precipitadas. Isso aqui está tudo relacionado com Gálatas, capítulo 3, verso 24. Meus amigos, nós poderíamos passar o sábado inteiro na igreja estudando e conversando sobre esses temas. Qual que é o sentido de lei? Qual que é o sentido de graça? Qual que é o sentido de justificação? Como Paulo se combina ali com Tiago? Estão falando a mesma coisa? Estão falando coisas diferentes? Mas nós estudamos pouco esse assunto.
E aí quando chega na lição, o professor ele tem que fazer milagre para na parte de quinta-feira, né, explicar sem gerar polêmica, respondendo às dúvidas. É difícil. Mas que nós possamos estudar o livro de Romanos, o livro de Gálatas, o livro de Hebreus, a doutrina da salvação, a doutrina do pecado, entender realmente a justificação, e não sermos levados por aí como qualquer vento de doutrina, compreendendo erroneamente o que significa sola escritura. A Bíblia tem muitos princípios e a aplicação desses princípios na nossa vida, na nossa sociedade, representam sola escritura. A lei de Deus é ampla em suas reivindicações. Não façamos como os judeus que reduziram, que diminuíram as justas reivindicações da lei de Deus. Toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Como poderá o jovem manter puro o seu caminho? Obedecendo, eu quero ler esse aqui, para terminarmos, para ser o teu texto de inspiração, o seu texto de inspiração nesta semana que se inicia. Salmos, capítulo 119, verso 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Que este seja o alvo da nossa semana. Que Deus o abençoe.